E aí, galerinha do oitavo ano! Vamos dar início à nossa terceira aula interativa de arte. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a música e o mundo. Vem conhecer um pouquinho da música com a gente? Bora lá! Primeiro, anota aí alguns temas importantes. Primeira coisa, o tema da nossa aula de hoje é a diversidade. O objeto da nossa aula é a música. Já o conceito que a gente vai visitar é o de multiculturalismo. O tema transversal que a gente toca hoje é a identidade. A técnica, pelo menos o que se espera, é que vocês possam reconhecer os elementos da música. A habilidade desenvolvida por vocês é a tentativa de produzir sons com o próprio corpo. Bem, para que a gente prossiga e entenda um pouco mais sobre o universo da música e sobre a influência da música ao longo do tempo, é muito importante fixar alguns conceitos. Vamos lá, você sabe o que é o som? O som é a propagação de ondas formadas pela vibração de algum tipo de objeto. O ritmo ele é a base de uma música. O ritmo organiza a batida da música dentro de um intervalo de tempo. Já a harmonia, que também faz parte da música, é a combinação de notas musicais soando ao mesmo tempo para produzir acordes. E o acorde, professor, o que é? O acorde é a combinação de 3 ou mais notas musicais que soam ao mesmo tempo. Para gerar o quê? A harmonia. A harmonia é a combinação dessas notas musicais soando ao mesmo tempo para produzir esses acordes. E depois nós temos, juntando tudo isso, a melodia. A melodia é a música feita de alguns sons definidos. Esses sons são chamados notas musicais. Essas notas elas podem ser agrupadas, ou seja, organizadas numa escala musical. É a isso que a gente dá o nome de melodia, essa escala de notas musicais organizadas, certo? Nós também temos o timbre. E o que é o timbre? Ele é a identidade do som. Também é o que diferencia um som do outro. Além disso, temos a entonação. A entonação ela está diretamente ligada à nossa voz. E, na verdade, ela é a variação do tom da voz. Ou seja, ela é a interpretação sonora da pontuação das notas que possam ser feitas numa partitura. Para além disso, nós temos a altura. Mas a altura e volume aqui são coisas completamente diferentes. Então, a altura, ao contrário do senso comum, no meio musical, ela é a qualidade do som. Isso significa que ela não tem nada a ver com a intensidade. A qualidade do som é você dizer se é um tipo de som agudo, médio ou grave. Vale lembrar que os sons produzem ondas sonoras. E essas ondas podem ser mais fininhas, mais cheinhas, e é isso que a gente vai definir como mais grave ou mais agudo. Se você for no nosso material complementar, lá vai ter um exemplo bem claro da diferença das notas graves e das ondas geradas graves e agudas. Isso para você entender melhor. Você não tem acesso ao material digital, porque não é aluno, não está lá no nosso grupo de trabalho, vai no blog da professora Blogueirinha, professorablogueirinha.blogspot.com. É lá que vai estar disponibilizado o mesmo material que os alunos dessa aula utilizam para acompanhamento, certo? Desde os tempos mais remotos, escutar e fazer música são práticas comuns a todos os povos. Ao longo da história, especialistas encontraram vestígios que provam a importância da música desde os rituais mais sagrados. Ouvir músicas de diferentes lugares é também uma forma de descobrir como os povos diferentes se expressam. Cada pessoa, cada povo ou cultura tem a sua própria forma de expressar e de compreender a música. A palavra música vem do grego, que seria musikos, e tem significado relacionado com as musas gregas. É claro que no decorrer da história e do tempo, esse significado ele foi se transformando. Para nós hoje, a música é a forma de combinação dos sons. Sabemos que a música, desde o início dos tempos, tem a capacidade de unir as pessoas, de se expandir para outros lugares, mas isso, você sabia, é muito apoiado pela tradição oral? Ah, você não sabe o que é tradição oral. Pois muito bem. Você já foi ninado alguma vez na vida? Sabe, quando você era um bebezinho de colo? Mamãe te colocava aqui para dormir, todo mundo já passou por isso. Mamãe te colocava para dormir, cantando uma cançãozinha de ninar para você, que você não sabe de onde veio, talvez ela também não saiba, porque ela já ouvia essa canção da mãe dela, que ouvia da mãe dela, que ouvia da mãe dela. Essa é a tradição oral.
Você não sabe muito bem a origem, mas a tendência é que você também leve essa cantiga adiante. E é assim que a música extrapola o tempo, extrapola as tradições e consegue chegar até os tempos de hoje. É assim que a tradição oral faz com que a música possa ser perpetuada. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os elementos que são específicos para a música? Se é uma linguagem, é claro que ela vai ter elementos específicos. Entre eles, nós temos as propriedades do som. O som você já sabe, ele é a propagação criada a partir da vibração de objetos. Mas na música, você sabia que esses objetos são os instrumentos musicais? Eu vou tocar aqui um pouquinho para vocês. Mentira, eu não sei tocar nada, eu tô só ilustrando. Olha só, os instrumentos musicais, eles se apropriam desses elementos, dessas 5 propriedades do som. E quais são elas? Altura, duração, densidade, intensidade e timbre. A altura é responsável pela distinção do som. Lembra que eu falei que ele pode ser grave, médio ou agudo? É a altura que vai me dizer que tipo de som é esse, dependendo do quê? Das ondas sonoras que ele produz. Já a duração é a observação do espaço de tempo que cada onda sonora propaga. Então o som pode ser um som curto, pá, ou pode ser um som longo. Nesse caso, você vai perceber que a duração de um e outro difere completamente. Perceberam isso? Pois então, e quando eu estou tratando da ausência desses sons? Porque não existe só o som na música, existe o silêncio também. Mas que nome eu dou para o silêncio na música? Para o silêncio nós vamos chamar de pausas, tá? Toda pausa que é feita, ou o silêncio que se faz numa música, ela também é considerada para o ritmo, para a canção como um todo, para o resultado final, para o efeito que você quer provocar a partir da vibração desses objetos, a partir da produção desses sons. Esses momentos, como eu disse, são chamados de pausas, ausências do som. E a densidade, ao que ela se refere? A densidade vai tratar da complexidade da música. Uma música com uma maior quantidade de ondas sonoras é também uma música mais complexa. Ela também pode ser chamada de cheia. Quando não, ela é simples ou primitiva. E a intensidade? A intensidade, essa sim, é o volume da música em questão. No caso da intensidade, ela pode ser alta ou baixa. Já o timbre é a qualidade do som, é como se fosse a identidade dele. O som produzido por uma bateria, por exemplo, nunca vai ser parecido com o som produzido por um violão, porque cada um desses sons tem um timbre, uma identidade, uma característica específica. Na apresentação de uma orquestra, por exemplo, é possível nós termos a chance de perceber esses 5 elementos ali dialogando juntos. Você sabia que essa palavra orquestra, que também é de origem grega, já significou o mesmo que dançar? Nem parece, mas é verdade. E mais tarde é que ela foi sendo entendida como espaço ocupado pelos senadores nos teatros romanos. Somente no século XVIII é que a palavra orquestra passou a valer para aquilo que a gente conhece hoje, que é o quê? A apresentação de musicistas de diferentes segmentos, de diferentes instrumentos tocando juntos e sendo regidos por um maestro. Já que a gente está falando de instrumento musical, vamos ver como se deu o desenvolvimento dos instrumentos musicais ao longo do tempo? Os povos mais antigos da Grécia acreditavam que os deuses tinham sido os verdadeiros inventores dos instrumentos musicais. A cítara teria sido criada por Apolo, a lira por Hermes e assim sucessivamente. Já os orientais, eles inventaram os instrumentos porque eles tentavam imitar os sons da natureza. Os orientais japoneses, tá? Eles acreditavam que se aproximariam da natureza ou se aproximariam da ideia de divindade se pudessem reproduzir no instrumento musical esse som da natureza, esse som ligado a ritos religiosos e também à dança. Os arqueólogos, muitos arqueólogos, encontraram vestígios, fragmentos de chocalho, apitos, matracas, todos esses feitos de pedra e que são do período paleolítico. Já no período neolítico, onde a gente tinha um sutil desenvolvimento nesse sentido, você vai encontrar também instrumentos mais desenvolvidos, feitos pelos seres humanos, como por exemplo as flautas, os instrumentos de corda e os tambores.
Para os instrumentos de hoje em dia, é bom que você... Ah, não! Calma, tem uma coisa que eu preciso também que vocês fixem. Foi um evento fundamental que aconteceu para a popularização da música, a invenção da prensa. Hoje você talvez nem saiba o que é uma prensa, afinal de contas a impressora está aí e vocês já utilizam, mas basicamente a prensa fazia às vezes de uma impressora. Com a prensa, que reproduzia no papel a anotação das partituras musicais, era possível reproduzir as notas musicais. Ora, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas, elas vão ser as mesmas notas e elas têm os mesmos gráficos, ou seja, os mesmos desenhos em qualquer parte do mundo. Então, quando a prensa foi inventada e foi possível registrar essas notas, criar uma partitura musical, é como se eu pudesse escrever a música no papel. Se eu posso escrever a música no papel e se os códigos, ou seja, as notas, podem ser compreendidas por qualquer pessoa na face da Terra, essas músicas se popularizavam, porque se alguém fosse capaz de ler a partitura, e aí eu poderia divulgar essa partitura, porque agora eu tenho uma prensa que faz com que eu possa divulgar qualquer coisa que possa ser replicada em várias cópias. Então, eu tenho essa prensa, eu divulgo esse material, e eu estou aqui no Brasil, mando material para a China, e a música vai ser tocada lá do mesmo jeito, porque as notas não diferem, elas são sempre as mesmas. A interpretação dessas notas, a dinâmica do artista, como ele se relaciona com o seu próprio instrumento, isso vai mudar. Lá no chorinho, no Brasil, a gente vai ver que tem uma pegada diferenciada, que o brasileiro conseguiu colocar um trejeito todo dele. Mas isso não quer dizer que ele tenha mudado, alterado a partitura de uma canção. Mas vamos em frente que a gente vai chegar lá, certo? Então, se você entendeu que esse evento foi fundamental para popularizar a música como um todo, a gente também precisa perceber o quanto que os instrumentos evoluíram ao longo do tempo. Os instrumentos, eles na verdade se dividem em 3 categorias. São elas sopro, percussão e corda. Como exemplo de sopro, instrumento de sopro, nós temos a flauta, o clarinete, o trompete. Para pensar se você conhece um outro tipo de instrumento que precisa de sopro. Nós também temos, por exemplo, os instrumentos de percussão. O prato, o bumbo, o pandeiro, a caixa. Se você já foi em Alcântara, se já participou das festividades do Divino, ou se já viu alguma apresentação pelo Maranhão relacionada à festividade do Divino, com certeza você já viu uma caixeira tocando uma caixa. Bem, essa tradição é muito nossa, é muito do nosso lugar. E Alcântara é reconhecida mundialmente pelas caixeiras, as caixeiras de Alcântara, as caixeiras do Divino. É um tipo de instrumento peculiar que, claro, sua execução ela é passada de forma tradicional. Então, a avó caixeira ensina para a neta que vai se tornar um dia caixeira e que vai levar essa tradição adiante. E é tudo nosso, muito nosso. É bem maranhense essa prática. Voltando para os outros instrumentos, vamos falar daqueles instrumentos mais recentes? Por exemplo, a bateria, pá, você conhece. Mas você sabia que a bateria só foi reconhecida como instrumento musical no começo do século XX? E você sabia que quando a bateria foi criada, tinha que ter uma pessoa para cada instrumento daquele para tocar, que ela não era executada toda por uma só pessoa? E o que foi que mudou essa realidade? Ora, quando eles criaram o pedal acoplado à bateria. Foi a partir da criação desse pedal que as pessoas puderam, então, desenvolver esse instrumento e conseguir o potencial de tocá-lo completamente, já que ele é composto por vários instrumentos dentro de um só. Certo? Com relação às músicas e às culturas, você acha que diferentes músicas tiveram influência na nossa cultura ou que a nossa cultura tenha influenciado a criação musical de outras partes do mundo? A gente não pode achar que o Brasil está sozinho, que ele está preso numa circunstância só dele. Na verdade, o Brasil sofre influências de vários povos que vieram enriquecer a nossa musicalidade e a nossa identidade brasileira. Por exemplo, a música africana é conhecida pela sua força rítmica e pela variedade de seus instrumentos de percussão. Se você conhece a capoeira, vai lembrar muito bem de quais instrumentos eu vou falar agora. É instrumento africano o berimbau, o agogô, o afoxé e o abatuque. Cada povo africano tem a sua musicalidade própria. Lembra que eu falei que quando o músico
se relaciona com o instrumento, ele pode também deixar a sua identidade, deixar a sua marca, deixar o seu jeito? Pois os africanos fazem isso muito bem. E esse jeito, essa marca, ela vem também influenciando o jeito de tocar os instrumentos e o jeito de se relacionar com a música aqui no Brasil. Mas não é só ele não, tá? Nós temos outras referências. A música indiana, por exemplo, ela apresenta características muito especiais. Isso porque os indianos entendem que a música é o princípio da própria vida, que ela rege a vida e o universo. Eles usam os batimentos do coração como uma referência para o andamento das suas composições. Ou seja, para definir que velocidade a música vai ser tocada, eles utilizam o som do próprio coração. Oh, que fofo! Enfim, no final do século XIX, o Brasil passou por mudanças intensas. Nós tivemos aqui a abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República no ano seguinte, e tudo isso fez com que homens, mulheres e crianças, agora livres, abandonassem o campo e viessem em busca de emprego nos centros urbanos. Nesses centros, as músicas apreciadas naquela época eram valsas, polcas e mazurcas. A música negra ficava de fora dos grandes salões, mas ela ganhava cada vez mais o coração de todos. Na rua podia ser ouvido o lundum, acompanhado de percussão, palmas, coro e viola. Foi no encontro desses e desses estilos musicais que o choro surgiu. O choro era um jeito abrasileirado de tocar valsas e polcas em que muitos músicos adicionavam o seu próprio tempero e seus trejeitos musicais. Com o passar do tempo, esse gênero ganhou identidade e foi chamado de chorinho. O músico Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, foi o grande expoente desse estilo musical no país. Também foi quem abriu a nossa aula hoje e é o artista que está com o link disponibilizado lá no nosso grupo de trabalho, junto com esse material de apoio que vai ser encaminhado para vocês. Você tem interesse no material de apoio, mas não é aluno da Web Henrique de la Roque, não está naquele grupo maravilhoso? Vai lá no blog da Professora Blogueirinha, professorablogueirinha.blogspot.com. Lá é o espaço para que a gente dialogue, para que você deixe perguntas, para que você faça comentários e também para que você acesse o mesmo material que é disponibilizado para os alunos, certo? Lembrando que esse material ele é construído com base nas bibliografias recomendadas aqui por Pasto Lumiar. Todas vão estar da mesma maneira à disposição para vocês. Gente, voltando aí para o chorinho. O chorinho brasileiro, ele uniu o Brasil. Ele uniu heranças musicais africanas e europeias. O resultado foi um gênero em que a improvisação é muito comum, mas que também é muito exigido de preparo técnico para que ele possa ser executado. Tá curioso? Vai lá no nosso material de apoio, vai lá no link, dá uma olhadinha. Olha que alto nível de qualidade da música brasileira, toda nossa, disponível lá para a gente conferir. Não dá para falar de música brasileira e não tocar no samba. O samba que toma de conta das nossas praças, que toma de conta da grande parte da música brasileira. O samba tem uma representatividade muito nossa também. Ele está agregado à nossa identidade, está agregado à cultura brasileira. O carnaval no Brasil ele tem um apelo muito grande e o samba é o carro-chefe desse evento todo. Mas é bom saber que o samba é um ritmo de origem africana e que teve a sua concepção ligada às danças tribais. Bem, os africanos trouxeram para o Brasil esse ritmo que marca a história da nossa música. O samba, muito facilmente, invadiu os lares brasileiros ainda na década de 1930 e tornou-se popular na voz de grandes músicos como Noel Rosa, Cartola, Ari Barroso. Mais tarde, já na década de 70, surgiu uma outra geração de sambistas. Elza Soares, Bete Carvalho, Jorge Aragão, Paulinho da Viola, o próprio Pixinguinha, a Clara Nunes e tantos outros. Um ritmo conhecidamente brasileiro teve seu início no Rio de Janeiro. Esse era chamado de Bossa Nova. No Brasil, a música Chega de Saudade, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, é considerada a primeira música da bossa nova brasileira. Antes dela se fixar como um gênero musical, esses arranjos eles eram tocados com violão, flauta, baixo, piano e bateria. E o diferencial da bossa nova é o estilo baixinho de cantar dos músicos. Isso era um divisor de águas, porque pela primeira vez a voz não estava em primeiro plano na música e nem competia com os outros instrumentos. Pelo contrário,
ela se mistura. Então os instrumentos se misturam à voz, ou será que a voz humana torna-se um próprio instrumento aí na Bossa Nova? Eu vou deixar o link lá no nosso grupo de trabalho e no nosso material de apoio. Você vai ouvir e vai me dizer se é a voz que dá o seu lugar para o instrumento ou se é ela mesma o próprio instrumento, certo? Vamos fixar agora quais são os principais elementos da música. Tecnicamente, a música pode ser dividida em 3 elementos principais. O primeiro deles é o ritmo. Não existe música sem ritmo. Na verdade, é o ritmo que vai determinar que estilo é daquela música ou de qual estilo ela faz parte. O ritmo, então, tem relação com as batidas, que são combinadas a fim de criar, na maioria das vezes, uma regularidade. Claro que isso não é uma constante. Às vezes, a própria variação do ritmo permite que essa batida seja irregular. O ritmo também organiza as batidas dentro de um intervalo de tempo. E a isso a gente chama de pulso. O pulso marca a velocidade da música, que também chamamos de o andamento. O nosso coração também pulsa. Pode pulsar rápido quando você termina uma corrida, pode pulsar devagar quando você acaba de acordar. Enfim, dependendo da situação, essa pulsação varia. E na música é a mesma coisa. Repare também a sua reação ao dançar uma música. É muito provável que o seu corpo esteja vivo, pulsante, fervendo, porque a música ela gera esse tipo de sensação. Além do ritmo, nós também temos, como dissemos antes, a melodia. Bem, quando tocamos uma nota depois de outras, essas notas vão criar uma relação. A melodia é composta pela sucessão dessas notas musicais com diferentes alturas e duração. Você já sabe a diferença tanto de altura quanto de duração. E que cria uma escala de notas musicais. Pois muito bem, a melodia é a parte mais fácil de identificar de uma canção. Ao ouvir a canção, você percebe de cara que o intérprete canta as suas palavras em cima daquela melodia. Por exemplo, tenta cantarolar. Eu não vou dizer qual é a música, mas eu sei que aí você vai saber. Se não souber, chama a mãe, chama o pai, socorro aqui, me ajuda, eu quero descobrir de onde é essa melodia. Anota no caderno, me manda por grupo, eu vou querer saber se você descobriu. Bem, fixaram os 3 principais elementos da música: ritmo, melodia, harmonia. Já que nós já visitamos a música pelo mundo, já falamos da música a nível de Brasil, agora é a sua vez de produzir uma sequência rítmica. Mas como, professora, não tem instrumento em casa? Bem, se você não puder criar um instrumento, que é uma possibilidade, afinal, você vai produzir esse som a partir do seu corpo. Afinal, o nosso corpo também gera... Só vou até aqui, mas eu sei que vocês podem ir mais longe. Então aproveitem. A nossa atividade é produzir uma sequência rítmica produzindo sons com o próprio corpo. Você vai gravar um vídeo e vai me enviar. Ai, professora, eu tenho vergonha, não quero gravar vídeo. Pode gravar o áudio, não tem problema nenhum. Eu só quero que você me envie de volta, me dê o feedback dessa aula. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, manda pra gente também. Outra coisa, não esquece de lavar as mãos, se cuida, fica em casa, conversa com seus familiares sobre a aula de hoje, discute, descobre quais são as tradições orais que a sua família tem, descobre quais são as tradições da música que a sua família tem. Vamos conversar, essa é uma importante oportunidade de vocês aprenderem e crescerem juntos. Por hoje é só e até a próxima oportunidade.